Olá, turma! Eu sou Gilberto Ligeiro, professor da disciplina Direito Processual Civil 7. Na verdade, a nossa disciplina é Processo de Execução de Título Extrajudicial. Esse é o grande tema que nós vamos estudar nesse semestre. É muito bom estar aqui com vocês, vai ser muito legal a gente compartilhar esse espaço da sala de aula. Mas antes da gente se encontrar presencialmente, é muito legal a gente falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, adiantar um pouquinho sobre algumas coisas sobre a nossa disciplina. E, claro, especialmente apresentar para vocês o nosso plano de ensino. E o nosso plano de ensino, ele começa justamente com os objetivos. E eu aproveito esse momento para falar da importância da nossa disciplina. A nossa disciplina, ela está intimamente relacionada não mais à solução das controvérsias, mas sim concretizar aquilo que o juiz decidiu, aquilo que está num título executivo. Em especial, claro, nós vamos ficar com o título extrajudicial. Então, nós vamos trabalhar com aquilo que foi manifestação de vontade das pessoas nesses títulos. Então, nós vamos trabalhar com o procedimento para o cumprimento das obrigações estabelecidas nesses títulos executivos. Então, vejam a importância. O processo existe para mudar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas, transformar o mundo fático. E o processo de execução é importante justamente para isso. Não mais para dizer quem está com o direito, mas para concretizar o direito que está efetivamente concretizado no título. Muito bem. Além dessa importância prática que a disciplina tem para o nosso dia a dia, para o dia a dia das pessoas, nós precisamos falar um pouquinho do conteúdo. Então, qual é o conteúdo da nossa disciplina? O que nós precisamos trabalhar? Quais os principais pontos para a gente entender o processo de tutela executiva com título extrajudicial? Bom, nós vamos então, inicialmente, estudar a tutela jurisdicional executiva, os principais aspectos da tutela jurisdicional executiva. Depois nós vamos entrar efetivamente no estudo do processo de execução de título extrajudicial. Vamos falar das principais considerações e das principais disposições gerais sobre todas as espécies de processo de execução de título extrajudicial e para, na sequência, estudar, então, os procedimentos em espécie. Nós vamos tratar do processo de execução de título extrajudicial, das obrigações para entrega de coisa, das obrigações de fazer ou não fazer, da execução de pagamento de quantia. São as principais espécies de processo de execução de título extrajudicial. E, claro, depois nós vamos também trabalhar alguns procedimentos mais específicos, como a execução contra a fazenda pública e a execução de alimentos. Muito bem, para a gente continuar, nós precisamos falar de como vai ser a nossa avaliação. Nós optamos por uma avaliação ainda comum, como a gente já está acostumado a fazer. Uma prova de 3 pontos, que nós vamos determinar a data depois em sala de aula, e a prova de 7 e a prova de 7 pontos. Muito bem, e para a gente estudar efetivamente o processo de tutela executiva com título executivo extrajudicial, é claro que nós precisamos, obviamente, de acompanhar as nossas aulas com o Código de Processo Civil e a Constituição Federal. São a nossa Carta Magna e o Código de Processo que traz efetivamente a lei e que nós precisamos seguir, observar e ter uma leitura atenta para a gente entender a nossa disciplina. Além disso, obviamente, nós também precisamos acompanhar aquilo que a jurisprudência vem falando e o que a doutrina vem falando. Nunca é demais lembrar que nós estamos vivendo ainda um novo Código de Processo Civil e a doutrina ainda vem se adequando a esse novo Código de Processo Civil. Então fiquem atentos também à leitura da nossa doutrina. E aqui ficam algumas dicas de leitura. Há uma obra clássica já do professor Humberto Teodoro Júnior, que é o que traz o estudo sobre direito processual civil no seu curso de Direito Processual Civil, especialmente o volume 3, mas também ficam as dicas aqui para os livros do professor Fred Didier Júnior, que também tem um curso de Direito Processual Civil, e também
o Manual da Execução Civil do professor Marcelo Abelha Rodrigues. São obras nas quais vocês poderão encontrar todo o conteúdo das nossas aulas. São obras que já estão atualizadas conforme o novo Código de Processo Civil. Muito bem, foi um prazer falar com vocês. Nos encontraremos em breve em sala de aula. Até lá!